Mas, senhores senadores e senadoras, antes de dar a palavra ao nosso convidado, eu gostaria de trazer algumas informações a respeito da aquicultura e da agricultura, uma ação conjunta. Senhores senadores, tenho a satisfação de informar que estamos apresentando um projeto de lei destinado a incentivar a aquaponia, que é o uso integrado e sustentável dos recursos hídricos, tanto para a agricultura como para a agricultura. Nos Estados Unidos, Austrália e alguns países asiáticos já se pratica essa modalidade de produção há mais de 30 anos. Nesses países, a aquaponia é um sistema complementar da hidroponia. É um método de produção de peixe integrado ao de vegetais, como benefícios para as duas atividades. O uso da ração e dejetos de metabolismo dos peixes são aproveitados para a fonte de nutrientes para a agricultura em um sistema fechado de água reciclável. A primeira vantagem desse sistema é a racionalidade do uso da água, gerando a economia e reduzindo os custos do produtor. No sistema convencional, calcula-se que são necessários cerca de 16 mil litros de água para produzir 1 quilo de peixe. Na aquaponia, são apenas 200 litros para 1 quilo de peixe. Esta economia se observa igualmente no cultivo de hortaliças, tomando como exemplo o cultivo tradicional de alface. Os registros são de 50 toneladas por hectare. Na aquaponia seriam necessário, produzimos 300 toneladas no mesmo espaço. O tempo de colheita também diminui. Na aquaponia, a colheita é feita cada 30 dias, ao passo que no cultivo tradicional a colheita de alface se faz em 45 dias. Além disso, os dejetos dos peixes servirão como nutrientes para as plantas, contribuindo para se produzir alimentos com menor impacto no meio ambiente. De acordo com o projeto que estamos submetendo ao Senado e principalmente a esta comissão, os proprietários rurais que desenvolverem a aquaponia gozam dos seguintes benefícios. Passarão a ter prioridade na concessão e renovação da outorga de direito de uso de recursos hídricos, a que se refere a lei número 9.433, de 8 de janeiro de 97. 2. Receberão incentivos fiscais na forma da lei. 3. Concede ao produtor a condição de fornecedor preferencial da produção aquícola e agrícola ao Programa de Aquisição de Alimentos PA, do Governo Federal, de que trata o artigo 19 da Lei nº 10.696, de 2 de julho de 2003. E, finalmente, o produtor poderá ter acesso a crédito rural com juros mais baixos na forma do regulamento. Acredito que, com a aprovação desse projeto, o Senado Federal estará promovendo o incentivo de uma atividade inovadora, ao mesmo tempo em que estaremos proporcionando mais uma grande contribuição à produção de modo sustentável do nosso país. Mas, senhores senadores, já se encontra aqui conosco o doutor Osmar Dias, que... Osmar Dias, que, aceitando o convite desta comissão, comparece para prestar os esclarecimentos e debater aqui com os senhores senadores exatamente aquilo que hoje nos chama mais atenção, que é a concessão de créditos para atender aos pequenos e com especialidade a agricultura familiar. É uma alegria muito grande tê-lo aqui, principalmente porque Vossa Excelência conhece melhor do que ninguém esta casa. E nessas circunstâncias, eu lhe concedo a palavra. O senhor terá 20 minutos no primeiro momento, com prorrogáveis. Com a palavra, o nosso convidado, Osmar Dias, para fazer a sua explanação. Excelentíssimo senador Benedito Lira, presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, caros amigos senadores Assir Gurgas e Blairo Maggi, estava olhando ali no painel de fotografias,
quando eu era senador, eu era mais novo daqui na foto ali do... Quando você sair daqui, Blairo, você vai deixar uma foto e vai olhar depois. Mas eu aceitei o convite formulado pelo senador Assir com muito prazer, muita honra voltar a esta casa. E é preciso fazer uma sugestão aqui, senador Benedito. A Comissão de Agricultura deveria começar às 6h30 da manhã. Comissão de Agricultura, né? E os senadores, eu tenho certeza, estariam aqui presentes. Senador Osmar, aqui nós temos 2 grupos. Temos tirador de leite e aqueles que buscam a vaca. Os caras que vêm mais cedo um pouco ainda. Tá certo. Mas eu sei que o assunto que me trouxe aqui é falar de crédito, e esse é o principal papel do Banco do Brasil, um banco público, e que tem que exercer, na verdade, 2 papéis: a concessão de crédito, mas também a realização de políticas públicas determinadas pelo governo, que é o seu controlador. É bom sempre lembrar que a gente tem 60% de ações do governo, 40% de ações de minoritários, e quem determina alguns programas que nós estamos executando é o próprio governo, que, no caso da agricultura, equaliza os juros para que nós possamos oferecer a taxas negativas em muitos casos. Mas antes eu queria fazer uma introdução dizendo aquilo que eu tenho falado para os produtores que nos procuram, e são produtores, desde agricultores familiares até os grandes produtores, e nós, acompanhados da nossa equipe, estamos realizando reuniões no país, ouvindo produtores, e a pergunta que mais se faz é a seguinte: bom, nós estamos diante de uma crise econômica mundial, e esta crise econômica mundial tem afetado mercados. Neste momento, é interessante investir na agricultura brasileira? É interessante chegar no Banco do Brasil, por exemplo, e tomar um crédito para fazer um investimento? Eu acho que a gente tem que responder isso olhando para um cenário que indica o seguinte: além do crescimento da população, além do crescimento da renda nos países emergentes, além de uma urbanização que está ocorrendo nos países mais populosos do mundo, nós cruzamos essa linha onde a população rural era maior que a urbana já em 1965. Hoje, só 16% estão vivendo no campo. A China deve cruzar essa linha em 2015. E cada país, evidentemente, tem o seu gráfico, mas a gente precisa considerar que, a rigor, existe uma urbanização da sociedade e existe também uma ascensão de classes que, no Brasil, a gente pegando os dados de 2005, para mostrar como isso está ocorrendo de uma forma acelerada, se a gente somasse as classes, eu tenho até aqui o dado para não errar, se a gente somasse em 2005 as classes A e B, elas somavam 15%. Somando com a C, que é a classe média, dá 49%. Então, nós tínhamos 51% das classes D e E. Hoje, nós temos apenas 23% na classe D e E. Ou seja, 77% estão nas classes A, B e C. Essa ascensão social fez também, além de um consumo maior de alimentos, está levando a mudanças de hábitos alimentares que são constatados, inclusive, por órgãos internacionais. A FAO, por exemplo, diz o seguinte, que hoje, na dieta alimentar, a gente tem 20% de proteína de carne. A gente vai ter, em 2030, aproximadamente 30%, ou seja, isso é um aumento de 50% no consumo de carne. E o Brasil, portanto, se coloca como protagonista neste cenário, onde nós temos aumento de consumo de carne e aumento de consumo de alimentos, e também aumento de consumo de alimentos que vão
ser fornecidos para a ração desses animais para produção de carne. Com isto, a resposta é: vale a pena investir, porque nós temos um cenário promissor pela frente no que se refere às demandas. Se antes a gente tinha os preços determinados pela oferta, hoje os preços são mais determinados pelo consumo, pela demanda. E aí tem também um grande protagonista nisso, que é a China, que hoje inverteu praticamente aquela tradição que tinha até o ano 2000, quando 70% do rebanho suíno, e é muito grande o rebanho suíno da China, consumia restos de comida. Hoje, 70% do rebanho da China tem que consumir ração. E a China, portanto, vai demandar muita ração e, portanto, muito milho, muita soja e outros produtos. Com vistas a esse cenário, o Banco do Brasil tem, através de políticas públicas, colocado à disposição dos produtores o crédito. E foi através do crédito que a gente conseguiu essa alavancagem da produtividade e da produção no país. Comparando com 2000 e, aliás, com 90, pegando lá atrás, o Brasil produzia 57 milhões de toneladas, chegou a 184, pode chegar a 190 no ano que vem. Isso significa um aumento de 220% de produção. E aí, senador Blairo, é bastante didático falar o que eu vou dizer aqui. Quando da discussão do Código Florestal, muita gente dizia: os produtores estão devastando o meio ambiente para produzir. Não é verdade. Se a gente não tivesse investido na produtividade, nós não teríamos preservado cerca de 80 milhões de hectares. Porque se a gente tivesse a produtividade de 1990, a gente precisaria estar plantando, tudo bem, senador Jaime, plantando em 136 milhões de hectares. É só fazer a conta, pega 220% e joga em cima da produção que tinha lá, da área que tinha lá, a gente vai chegar nessa área. Representa o que isso? Representa que o produtor rural tomou cuidado, mas tinha o crédito. Então, qual a importância do crédito? A importância do crédito é dar ao produtor a oportunidade de investir na sua propriedade, modernizá-la e preservar o meio ambiente. Porque sem o crédito, ele não consegue colocar tecnologia. E sem tecnologia, para produzir a mesma coisa, ele vai ter que aumentar a área. E, evidentemente, vem a necessidade de desmatamento e outras necessidades. Então, o crédito é importante nesse sentido também. E, por isso, para abrir a discussão e responder as perguntas depois, eu gostaria de colocar aquilo que foi anunciado no Plano Safra, que eu acho que é a responsabilidade maior do Banco do Brasil, que tem hoje uma carteira de crédito de cerca de 110 bilhões. Primeiro trimestre de 2013, nós fechamos com 110 bilhões de reais. Desses 110 bilhões, existe uma característica até, senador Assírio, um dia no avião, eu estava voltando para casa e um senador me disse assim: o Banco do Brasil expandiu muito o crédito, né? Mas também só atende grande produtor. Falei: senador, estuda, né? Estuda porque eu estava indo para casa, né? E o senador falou isso. Mas aí eu disse: estuda porque o Banco do Brasil atende 1.250.000 agricultores familiares. E os outros 250 mil que nós atendemos são, na maioria, médios produtores. E aí, atendendo um pedido do governo, da presidente Dilma, quando eu cheguei, ela disse: olha, precisamos atender melhor o Pronamp, que é o médio produtor. Pra você ter ideia, nós fizemos uma expansão no primeiro ano de 50% e este ano a expansão do crédito para o Pronamp chegou a 62%. Significa que nós estamos atendendo o Pronaf prioritariamente, onde nós temos já uma carteira de 25 bilhões. O Pronamp com uma carteira de 12 bilhões e meio. E os demais produtores completando essa carteira de 110 bilhões, que significa exatamente em torno de 63% de todo o crédito rural que está hoje liberado para os produtores brasileiros. 63% do crédito. Quando a gente fala em Pronamp, em médio produtor, é 81%. Quando a gente fala em Pronaf, é cerca de 75%. Pois bem, nós não
fazemos esse crédito para custeio sem o cuidado de colocar também à disposição dos produtores os chamados mitigadores. Nós, então, pedimos, e a presidente atendeu este ano, a ampliação da subvenção do seguro de 400 para 700 milhões de reais. Isso vai também nos dar a possibilidade de atuar focados mais nas zonas de risco. Onde tiver mais risco, a gente vai entrar com 60% da subvenção. Onde tem menos risco, 40% da subvenção. Evidentemente, onde tem mais risco tem que ter um prêmio maior para que a seguradora ofereça o seu serviço. E nós vamos subvencionar com 60%. Também é importante dizer que, além do custeio que a gente... Senador Moca, prazer. Além do custeio que a gente tem uma participação bastante importante no crédito rural brasileiro, nós temos as linhas de investimento. E aí é bom considerar que o Banco do Brasil tem hoje 91% do programa ABC. 91%. Aí quando as pessoas falam, mas o ABC às vezes demora para liberar. No Banco do Brasil não demora, não. Demora o suficiente para a gente analisar tecnicamente, porque a gente está falando de integração lavoura, pecuária e floresta, que é uma tecnologia que exige, evidentemente, até uma mudança de gestão da propriedade. Mas o banco tem acelerado os procedimentos, e se nós temos 91%, é porque acho que está demorando em outro lugar, não é no Banco do Brasil. Isso também é um fator muito positivo de atuação de um banco público, que nós estamos falando aqui da agricultura de baixo carbono, financiando os produtores para aquilo que eu considero um novo paradigma da agricultura brasileira, uma tecnologia que vai pegar porque ela traz aumento de produtividade, aumento de renda, aumento de eficiência do produtor. Mas vejam, então, se nós fôssemos calcular hoje quanto custaria para financiar uma safra, senadora Cid, do Brasil, a gente teria um cálculo aproximadamente de 250 bilhões, 240 a 250 bilhões, para financiar tudo, se fosse financiar toda a safra brasileira. E o governo anunciou 136 bilhões para a agricultura empresarial, mais 21 bilhões para a agricultura familiar. Então, dá 157 bilhões no total. Além disso, em torno dos 240 aproximadamente. Bom, aí a pergunta é, bom, então de onde vem a outra parte? A outra parte vem de recursos próprios dos produtores, vem de tradings que financiam também a agricultura, de cooperativas que têm troca de produtos, etc. Mas nunca houve tanto recurso disponível para a agricultura brasileira. Eu participei da elaboração e da divulgação de 3 planos safras como vice-presidente do banco. Eu tenho, assim, a ousadia de dizer que este é disparado o melhor plano safra que já foi anunciado. Nós não estamos falando só de dinheiro. Nós estamos falando de 136 bilhões para a agricultura empresarial, que representa, em relação a 10 anos atrás, vamos pegar um cenário de 10 anos? O tempo que eu estava aqui, eu não usava isso aqui, viu? 7 vezes mais, senador Blair. 7 vezes mais do que há 10 anos atrás. Estou falando safra 2002, 2003 e safra 2013. 136 contra 20 bilhões era. Veja a diferença. Além disso, a gente pega para a agricultura familiar, né? Eu vou pegar o dado aqui para não falar número errado, era 2 bilhões e 800. Hoje, 21 bilhões. Veja a diferença, de 10 anos para cá, o quanto se identificou na agricultura a necessidade de mais crédito para quê? Para levar mais tecnologia, para aumentar a produtividade, aumentar a eficiência produtiva. E prioridades, né? A gente identificou também, e quem vive nos estados, por exemplo, do Mato Grosso, como o Jaime Campos, como o Blairo, né, Mato Grosso do Sul, sabe, que a gente tem um déficit de armazenagem que hoje chega a 60 milhões de toneladas. Eu não vou cometer aqui o equívoco que alguns cometem de dizer assim, mas lá nos Estados Unidos tem 85% de propriedade com armazém, aqui no Brasil tem 15%. Mas vamos pegar o extrato fundiário dos Estados Unidos e pôr aqui e comparar com o Brasil. Não dá para você pôr armazém em toda a propriedade, por exemplo, do sudoeste do Paraná, no Rio Grande do Sul, onde são propriedades familiares, que evidentemente só vão comportar armazéns comunitários, armazéns
com associações de produtores. Um produtor não vai viabilizar na sua propriedade um armazém. E nós lançamos um programa de armazém, e eu insisti muito para que a presidente Dilma fizesse isso, e ela, nesse programa de trazer a logística, modernizar para acompanhar, porque, veja bem, quando eu falei lá atrás que a gente produzia 57 milhões de toneladas, nós crescemos 220% na produção. E a armazenagem cresceu nesse período 90%. E já tinha déficit lá. Cresceu 90% em cima do déficit. Entenderam? Então, a gente tem problema de rodovia, ferrovia, porto. E tudo isso faz com que o produtor de milho de Sorriso, no Mato Grosso, tenha que vender o milho dele a R$11, enquanto o produtor do Rio Grande do Sul, que está lá perto do porto, vende o milho a R$28, R$30. Essas contradições, elas só vão, evidentemente, ser resolvidas com muito investimento. De nossa parte, e eu estou coordenando isso no banco, nós vamos implementar esse programa de armazenagem com 15 anos de prazo para pagar, 3,5% de juros, o que representa a melhor linha de crédito que até hoje foi colocada à disposição dos produtores. Então fala assim, tem crise. Tem crise, mas tem dinheiro barato para investir. Nunca teve tanto dinheiro barato para investir. Bom, irrigação. A gente ajustou o prazo para 12 anos, o juro é 3,5%, e nós precisamos de um programa de irrigação. Eu, evidentemente, não tenho a autoridade, porque eu estou na vice-presidência do banco e a minha autonomia não chega a tanto. Mas eu, se eu tivesse, eu escolheria como um programa de governo, um programa para todos os estados e não para os perímetros irrigados apenas, como foi lançado. E fala, você está fazendo uma crítica? Estou fazendo uma crítica. O programa de irrigação não deveria ter sido escolhido apenas para os perímetros irrigados. A gente lançou um programa de irrigação? Lançou, mas evidentemente que ele é muito tímido em relação à necessidade. A gente tem mudanças climáticas, nós temos migração de produção para as novas zonas produtoras. A gente sabe que o estado do Mato Grosso pode produzir daqui a alguns anos o que o Brasil inteiro produz hoje. Isso eu tenho dito sempre, e é verdade. O Centro-Oeste já produz mais do que o Sul. O Centro-Oeste produz 40% de grãos contra 38% do Sul nessa safra que passou. E aí a gente olha e vê acima do paralelo 16 uma fatalidade, né? Porque a gente tem 56 milhões de toneladas que saem de cima da região, para cima da região do paralelo 16, dessas zonas que eu estou falando, para serem escoadas, exportadas pelos portos do Sul. Aí, pergunta assim, por que no Brasil uma tonelada para ser colocada no porto custa $84, contra 28 da Argentina e 23 dos Estados Unidos? É por causa disso, essas distâncias. A distância média no Brasil é 1.000 quilômetros. A distância média na Argentina é 300 quilômetros para chegar no porto. Então, essa diferença nos tira um poder de competição imenso. A armazenagem vai resolver uma parte do problema. A outra são os 10.000 quilômetros de ferrovia, os 7.000 quilômetros de rodovias, os investimentos em portos. A gente tem aí a necessidade de investir. A necessidade não. É o que está previsto é investir 4% do PIB em infraestrutura nos próximos anos. 4% do PIB, a gente vai levar, evidentemente, um tempo, mas tem que começar, porque vamos combinar. Nunca houve investimento sério na infraestrutura do país. Agora tem o PAC. As pessoas criticam e falam assim, mas está muito devagar. Está devagar, mas estava parado. E para começar, é assim mesmo. A gente se bate com relação ao meio ambiente. Para fazer uma obra, você tem que rezar, você tem que pedir, pelo amor de Deus, né? Então, essas coisas, elas travam até o investimento em infraestrutura. E eu acho que essa questão do armazém, nós vamos construir armazéns, 3 modelos de armazéns. Os públicos, o Banco do Brasil vai licitar os armazéns da Conab para reformar e para construir novos armazéns estratégicos que sejam para abastecimento alimentar, para regulagem de mercado, regulação de mercado. Nós vamos reformar 90 armazéns da Conab que estão praticamente sem uso. Quando fala que tem uma capacidade e tal, não tem a capacidade. Não tem balança, não tem secador, não tem nada. Não tem uma correia. Às vezes fica parado 3 anos porque não tem uma correia. Então precisa também
ser sincero, nós vamos fazer as PPPs desses armazéns, para que sejam delegados esses armazéns, para que tenha um gestor privado nesse armazém, para funcionar, para ele poder comprar correia, para ele poder pôr a balança, senão não funciona, não adianta ter o armazém, né? E o programa de irrigação seria, para mim, o principal programa. Nós vamos ter 500 milhões esse ano para atender os produtores, e eu espero que os produtores tomem tudo, para a gente ter autoridade para chegar e falar, tá vendo? Precisa de um programa de armazém. Nós vamos ter 1 bilhão para ir, um programa novo, que é o Inovagro, que é colocar tecnologia, principalmente na agricultura familiar. Aí fica uma dúvida sempre, mas o que é modernização e o que é inovação, né? Porque Moderagro já tem. Esse programa de inovação, ele também tem uma taxa muito baixa e um prazo muito longo, 3,5 para 15 anos. Mas inovação, o que é? Agricultura de precisão, cultivo protegido, essas coisas que inovam na propriedade de um produtor. E para a agricultura brasileira é importante. Eu falei do volume de recurso. Creio que eu devo destacar os aumentos de tetos para todos os produtores, né? No caso dos agricultores, o teto passou de 1 milhão para 1 milhão e 600. No caso dos agricultores familiares, passou de 130 para 150 mil para custeio, né? Mas nós fizemos aqui uma alteração importante, porque para construir um aviário, por exemplo, você não constrói com 130 mil, e esse era o teto do produtor familiar. Então nós mudamos para 300 mil. Com 300 mil dá, né, Moca, para construir, senador Moca, construir um armazém não, um aviário. As taxas de juros para a agricultura familiar também foram reduzidas, a gente vai atuar entre 0,5% e 3,5%, quer dizer, é juro negativo mesmo, e fizemos um programa novo que a presidente lançaria semana passada em função da situação política, social que nós estamos vivendo, os movimentos. Nós adiamos o lançamento lá no semiárido, onde, evidentemente, nós definimos o seguinte, senador Benedito Lira, modelos de produção para o semiárido. Então, modelos para quem tem 5 hectares, 10 hectares, 20 hectares, o que dá para produzir nessa área com renda para aquela família sobreviver. E aí nós vamos financiar, vamos levar o seguro e nós vamos, sobretudo, apoiar com assistência técnica. E o grande anúncio que foi feito, eu espero que ele se materialize até o ano que vem, porque tem, evidentemente, aí a burocracia que nós vamos ter que enfrentar, é o anúncio da criação de uma Agência Nacional de Assistência Técnica. É muito difícil um produtor familiar tomar o crédito e aplicar bem sem assistência técnica. Até o grande, mas o grande até pode pagar. Agora, o pequeno, o governo tem que ajudar. E nós vamos criar essa Agência Nacional de Assistência Técnica. O Banco do Brasil vai ter uma participação efetiva, grande nisso, tanto na elaboração da proposta que nós tivemos, quanto na execução dela, como nós tivemos na elaboração da proposta do armazenagem, e vamos ter na execução, porque nós vamos coordenar as estações dos armazéns públicos e nós vamos financiar. Num primeiro momento, a presidente Dilma falou, olha, eu quero 5 bilhões por ano, os 5 bilhões do Banco do Brasil. Parece que agora vai ter uma alteração, vai ser metade no Banco do Brasil, metade via BNDES. Claro que eu não vou fazer nenhuma crítica ao BNDES, mas vindo para o Banco do Brasil a gente garante que é bem rápido a liberação. E eu acredito que ainda até a gente começar a funcionar com o novo plano Safra, a gente vai ter aí uma disposição de recursos, uma disponibilidade de recursos suficiente para atender a demanda, que eu acho que vai ser muito grande, porque eu tive reunido com cooperativas e elas disseram que vão tomar esse recurso para construir armazéns. Além do fato de vocês terem aprovado aqui uma medida provisória, aliás, queria citar 2 medidas provisórias que vocês aprovaram, uma delas que abre o direito de concessões de áreas nos portos. Então, as cooperativas, por exemplo, estão prontas para construir armazéns, terminais nos portos, né? Eu tive em 2 nesse final de semana, as 2 vão construir terminais no Porto de Paranaguá, que precisa, evidentemente, ser modernizado. E a outra medida provisória, eu até devo dizer ao senador Assir, que quando eu pedi a ele para apresentar um projeto de lei para que o prazo de vencimento do penhor agrícola fosse determinado igual ao prazo do financiamento de investimento, a minha intenção era fazer com que ele tivesse
se fosse autor da lei, que a gente tivesse assim um ganho enorme, porque hoje a gente perde muito tempo no cartório para fazer registro, perde muito dinheiro no cartório para fazer o registro. O que eu queria com isso era assim, olha, não ter que renovar o penhor no meio do investimento, você entendeu, Jaime? A gente tem que ter um prazo igual. Se eu tenho um financiamento de 15 anos, meu penhor é de 15 anos. Aí o Fred, que está aqui, que é o nosso executivo lá, elaborou uma minuta de projeto de lei para o senador Assir. Mas daí acabou que veio numa medida provisória e o senador Assir falou assim para mim, bom, um projeto de lei aqui no Senado demora tempo para aprovar, né? E uma medida provisória é rápido. E eu, assim, eu acho que como vice-presidente lá do banco, eu consegui aprovar mais rápido uma lei do que como senador quando eu estava aqui. Porque tem uma lei de cooperativismo minha que está aqui desde 99 e não foi aprovada ainda. Ontem, por isso foi muito bom esse movimento, desculpe interromper Vossa Excelência, e nós vamos continuar pedindo ao povo que fique na rua. Eu vou pôr no momento que o povo fica na rua, cartaz então do meu projeto de lei. O Supricita aí, ele é autor do outro projeto. Ontem também. mesmo, por exemplo, presidente, foi aprovado o projeto aqui com 2 horas de debate, que esse projeto está com 2 anos aí dormindo, que é esse negócio de corrupção, crime hediondo. Então tem um elenco de projetos que foram anunciados pelo presidente do Senado, que eu acredito que nesses 30 dias estão todos aprovados. Então é bom que o movimento continue na rua, para ver se essa casa trabalha. Eu queria até dizer que esse projeto do crime hediondo, eu sou o autor dele lá atrás. Só que ele foi derrubado na Comissão de Justiça naquele tempo. Fiquei feliz que o Senado tenha mudado e tenha aprovado agora o mesmo projeto com a mesma proposta. Eu queria encerrar para permitir, evidentemente, a participação de todos, senão eu fico falando aqui, ninguém participa. E aí vocês não me convidam mais para vir aqui, né? Mas, e como eu gosto de vir... Tá. Mas eu queria, só para encerrar, dizer o seguinte, que quando a gente fala em irrigação, em armazenagem, em ABC, a gente está falando em agricultura moderna. A gente está falando na nova agricultura brasileira, né? A gente não pode pensar que aqueles tempos em que a gente tinha um paiol para guardar o milho em espiga ou ensacado, vai persistir. Não, a gente tem que partir para uma agricultura moderna, porque se a gente quiser convencer o mundo de que nós temos capacidade para atender aquela demanda que a FAO nos colocou, porque a FAO coloca assim, eu vou encerrar com isso. Até 2025, o mundo tem que produzir 40% a mais de alimento. O Brasil vai ter que produzir 40% desse aumento. Até 2050, o mundo tem que dobrar a produção. E o Brasil vai ter que produzir 40% desse aumento. Para isso, a gente tem que modernizar. A gente tem que ter um marco regulatório, leis que permitam produzir com certa liberdade. A gente não pode ficar amarrando o pé do produtor toda hora. O Código Florestal foi um avanço. A gente tem problemas na aplicação do Código Florestal, até para dar o crédito a gente tem, né? Mas a hora que ele entrar em vigor, ele vai ficar muito melhor do que antes, porque tinha 600 leis e o produtor acabava não cumprindo uma. Agora tem uma para ele cumprir. Acredito que melhorou muito e o Congresso fez um grande trabalho. E é preciso também a gente dizer para as ruas que tem muita coisa boa que acontece dentro desse Congresso, tem muita gente séria e que trabalha bastante. Eu tive aqui 16 anos e sei que a gente precisa respeitar o Congresso, porque a instituição Congresso Nacional tem que ser maior do que determinadas atitudes ou ações de alguns membros que participam de um congresso, não mereciam estar aqui, mas participam, mas a grande maioria trabalha com muito afinco e aprova as leis que determinam, né, essa possibilidade da gente avançar. E nós vamos avançar na agricultura fazendo investimento. E o Banco do Brasil está à disposição. E eu estou à disposição para responder as perguntas.